vamos falar nesse bloco sobre carência, tá? Gente, carência é o número mínimo de contribuições mensais, tá? Que o beneficiário tem que fazer para ter direito àquele determinado benefício previdenciário, tá? A ideia aqui é uma ideia muito próxima daquela ideia do plano de saúde. Sabe quando você faz um plano de saúde lá e aí o plano de saúde fala, olha, para você ter uma consulta 24 horas, para urgência não tem carência, para um tratamento complexo 6 meses, né? A ideia aqui é muito parecida, né? A ideia de carência está muito atrelada a essa noção da previdência como um seguro, tá? Com a ideia aqui, olha, evitar que o sujeito só comece a recolher, só se inscreva na Previdência com o objetivo de obter um determinado benefício, né? Então, assim, ele precisa passar um tempo ali, precisa fazer algum recolhimento ali para que então ele possa acessar os benefícios e serviços previdenciários, tá? É até uma expressão da ideia de contributividade, né? Então, assim, se eu tenho que contribuir, né, se a Previdência precisa ser contributiva, é necessário que estabeleça ali um parâmetro mínimo, né, um tempo mínimo de contribuições para que a pessoa consiga aceder àquele benefício, tá? Então, tá aí na tela para vocês, né, número mínimo de contribuições para que o beneficiário faça jus ao benefício, tá? Bom, em relação ao segurado, empregado, né, e o avulso, a gente está falando aqui de contar esse tempo a partir do momento em que há o início da atividade remunerada, tá? A gente viu, já falou no bloco anterior, né, que o pagamento da contribuição ele não necessariamente é feito no mês em que a atividade é exercida, né? Há um prazo que a Previdência dá para a pessoa fazer aquele recolhimento. Para o segurado empregado, doméstico e avulso, então o sujeito começou a trabalhar aqui no dia 1º de janeiro, né? O que vai acontecer? Esse prazo ele começa a contar imediatamente do início da atividade, tá? Então a carência já começa a contar aqui do dia que ele começou a trabalhar e vai chegar aqui um determinado momento em que essa carência vai ser completada, tá? No caso aqui do contribuinte individual, especial e facultativo, do pagamento da primeira contribuição sem atraso, tá? Lembrando que no caso do contribuinte individual, né, se o enunciado perguntar isso, é bom fazer, se o enunciado permitir fazer essa ferição, né, verificar se ele é o responsável ou não pelo recolhimento da própria contribuição, né? Então, para o contribuinte individual, segurado especial e facultativo, do pagamento da primeira contribuição sem atraso, né? E as recolhidas com atraso não serão consideradas para o fim de carência, tá? Como dispõe aí o artigo 28, inciso 2º do Regulamento da Previdência Social. Seguindo aqui, né, o STJ tem uma decisão aí que vai permitir a contabilização do tempo em gozo de benefício por incapacidade como carência, tá?
naquela mesma situação que a gente falou na aula anterior em relação à aposentadoria, tá? Então, se o sujeito ele estava trabalhando, né? Aí ele afasta para receber, por exemplo, um auxílio por incapacidade temporária. E aí depois ele volta a trabalhar, esse período vai poder, então, ser contabilizado para carência, tá? Mas, gente, também, mesma coisa. Isso vai depender muito da forma como a questão está formulada, tá? Se a questão falar assim, o período em gozo de benefício por incapacidade não é contabilizado para carência. Correto, tá? Porque a discussão legal é nesse sentido. Agora, se a questão permitir você fazer esse exercício, né, de levar em consideração o que a decisão judicial falou, aí você pode, então, aplicar isso que a gente está vendo aqui nesse slide, tá? Deve ser computados, aqui no mesmo sentido, né? Devem ser computados para fins de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente os períodos em que o segurado tem usufruído de benefício de auxílio por incapacidade temporária, desde que intercalados com atividade laborativa. Então, a mesma coisa, né? Estava trabalhando, se afastou, né? Aí, na hora de verificar a carência para aposentadoria por incapacidade permanente, esse período também vai ser levado em consideração, tá? Em relação ao trabalhador rural, né, até 1991, o trabalhador rural ele não precisava recolher contribuição previdenciária, né? Então, o que a lei vai dizer? Vai considerar, olha, o que ele trabalhou até 1991 vai ser considerado como tempo de serviço, mas não vai ser considerado como carência, tá? Então, trabalhador rural, atividade exercida até 91 não é contabilizada para fins de carência, embora seja contabilizada como tempo de contribuição, tá? E aí chegamos aqui na tabelinha que está lá no artigo 25 da Lei 8.213, né? E que vai nos dizer lá qual é o período de carência para cada um dos benefícios, tá? Então, a aposentadoria por idade, tempo de contribuição especial de pessoa com deficiência, carência de 180 meses, né? Auxílio doença e aposentadoria por invalidez, tá? Aqui, gente, só para lembrar, tá, que o artigo 25 fala em auxílio doença e aposentadoria por invalidez, mas esses benefícios mudaram de nome por conta da reforma da Previdência, né? Então, a gente está falando aqui do auxílio por incapacidade temporária e da aposentadoria por incapacidade permanente. Mas a gente pode tratar como sinônimos, tá? Então, auxílio doença e aposentadoria por invalidez, 12 meses. Salário da maternidade para segurado contribuinte individual, segurado especial e contribuinte facultativa, 10 meses, tá? Aí, gente, eu só quero que vocês guardem aqui esse asterisco, porque lá na aula de salário da maternidade a gente vai voltar nesse tema, uma decisão do STF recente muito importante que modifica isso aqui, tá? Mas se lá na sua prova estiver falando, de acordo com o artigo 25 da Lei 8.213, qual é a carência do salário maternidade para segurada especial? 10 meses, tá? Então, de acordo com o que está na lei, 10 meses
e a gente vai falar lá na aula de saúde e maternidade especificamente sobre a decisão do Supremo. E o auxílio reclusão tem uma carência de 24 meses, tá? Uma carência que não havia, foi introduzida também há pouco tempo, mas hoje existe e tem que ser levada em consideração, tá? Seguindo aí, quais são as prestações que independem de carência, tá? Primeiro aí, pensão por morte, salário família e auxílio acidente, tá? Pensão por morte, a ideia é que na pensão por morte é assim, olha, a morte é uma circunstância não desejada, muitas vezes pode ser repentina, né? Então não justifica que acreditar que a pessoa se inscreveu na Previdência para morrer, né? Assim, pode até acontecer, infelizmente pode acontecer, mas não se espera que isso aconteça, né? Então se espera que a morte seja um evento Guarda para botar é outro. repentino, Procurar para botar né? lá. Que não tem como a pessoa Vou se procurar para preparar botar. para essa ocorrência e por isso a carência é afastada, né? Salário de família também depende de Guarda carência, lá né? dentro, no Até porque armário. ele é Nas coisas bastante lá limitado, dos né? Ele é panos. Não é aí voltado ali não. para um público muito Não, ali na coisa de específico, passar né? roupa, lá Com tem uma guarda renda lá. mais baixa. Lá, E tá resolvido. auxílio acidente, porque Então o guarda na como da senhora. acidente, a gente vai ter No uma aula guarda-roupa. sobre acidente, né? Mas o acidente, ele Não, não cabe também, não cabe nem em roupa, botar na tido guarda-roupa como esse que tá algo aí dentro. Não cabe nem em roupa. não premeditado, que não pode ser programado, né? Então, assim, ó, de repente a pessoa sofre um acidente, se envolve ou num acidente de trabalho, ou num acidente de carro, por exemplo, né? Então, isso faz com que se justifique o afastamento da carência, tá? B, auxílio doença e aposentadoria por invalidez no caso de acidentes de qualquer natureza, tá? Aqui, gente, a ideia é a mesma ali do auxílio acidente, né? A gente só está mudando a natureza do benefício, né? Se a pessoa fica incapacitada temporariamente ou permanentemente por conta de um acidente, ou seja, por algo inesperado, né, que imprevisível, né, então também se justifica a gente afastar a carência, tá? E a gente também vai afastar a carência, gente, guardem isso, é muito importante, quando essa incapacidade decorrer ali do trabalho, né? Seja por uma doença profissional ou seja por uma doença do trabalho, né? Porque nesse caso a gente entende que o sujeito foi atingido ali por uma estaria sendo punido pelo exercício da atividade, da própria atividade que ele desenvolve, tá? Então, se por exemplo, vamos pensar aqui, uma pessoa que trabalha num laboratório e tem contato com um agente causador de alguma enfermidade, né? Porque, sei lá, sofre um acidente, um tubo de ensaio cai e espalha algum vírus no ambiente, né? Essa pessoa, ela está sendo atingida por uma doença decorrente ali da sua atividade. E aí a gente também vai afastar a carência nessa situação por conta da natureza da enfermidade que ele está atingindo, tá? Então, quando for doença profissional do trabalho, a gente também afasta a carência. E também a gente tem aí uma listagem de doenças e afecções, né, específicas que também vão afastar a carência. Geralmente são doenças mais graves ou muito estigmatizantes, tá? Que também vão afastar a carência, tá? Agora, gente, só uma coisa importante para notar, não confundir, tá? Não confundir carência com pré-existência,
tá? São coisas diferentes, tá? A pré-existência, ela significa que a pessoa ela já estava incapacitada antes de buscar um benefício previdenciário. E aí, nesse caso, é, não há qualidade de segurado, tá? Então, assim, é diferente de você ser acometido daquela enfermidade depois que você já está segurado, tá? A pré-existência não vai gerar direito ao benefício, a gente vai falar disso melhor na aula específica de benefício por incapacidade, tá? Serviço social também não depende de carência, assim como a reabilitação profissional, e um salário maternidade para as seguradas empregada, trabalhadora avulsa e doméstica, tá? Coloquem um asterisco aí e olhem lá na aula de salário maternidade que a gente vai voltar nesse assunto, tá? Mas na dicção da lei, não depende de carência salário maternidade exclusivamente para segurado, empregada avulsa e empregada doméstica. Bom, em relação ao segurado especial, a gente tem aí algo muito importante, que é o seguinte, olha, o segurado especial, que é aquele cara que trabalha na agricultura, ou na pesca, ou no extrativo vegetal, em regime de economia familiar, né, o pequeno produtor, esse cara, a gente não vai contabilizar a carência dele tendo por base contribuições, mas tendo por base a atividade rural, tá? Então, a gente precisa lá e olhar se ele comprovou o exercício da atividade rural naquele prazo ali que a lei estabelece. Então, por exemplo, para ele pedir o auxílio por incapacidade temporária, o que a gente vai ter que ver? Se ele tem ali os 12 meses de atividade rural, né, para que ele possa, então, requerer o benefício, tá? E a gente faz essa verificação no tempo imediatamente anterior ao requerimento, ou seja, a gente precisa ver se no momento em que ele requer o benefício, se naquele momento ele exercia a atividade rural, se ele ostentava essa condição de segurado especial, tá? E para segurado especial, a gente também tem aí essa necessidade de comprovação nos 10 meses anteriores, né? Mas também registro aqui de novo, que a gente vai voltar nesse assunto quando falar de salário maternidade, tá? Bom, se ele decidir contribuir, tá? Se o segurado especial decidir contribuir, ele vai receber o tratamento de contribuinte individual, tá? E aí a gente não vai precisar necessariamente verificar esse exercício da atividade rural. Ele não vai precisar fazer essa comprovação, porque o recolhimento da contribuição previdenciária será suficiente, tá? Forma de comprovação do exercício da atividade rural está lá no artigo 106. Recomendo para vocês darem uma olhada lá, fazer a leitura desse dispositivo, tá? Bom, e se o sujeito ele estava lá, contribuiu para a Previdência, ele preencheu a carência e ele perde a qualidade de segurado? Tá? O que vai acontecer? Né? Então, vamos supor, o sujeito está lá, ele trabalhou aqui por 10 anos. Aí ele fica aqui 5 anos sem trabalhar.
nesses 5 anos sem trabalho, ele teve perda da qualidade segurada. E aí ele retoma aqui a sua atividade profissional. Olha só o que acontece aqui, tá? Nesses 5 anos que ele ficou sem trabalhar, que ele perdeu a qualidade segurada, ele perdeu o vínculo com a Previdência e aquelas contribuições, né, se perderiam. Então, se não houvesse esse dispositivo aqui, ele teria novamente, por exemplo, para o auxílio por incapacidade temporária, exercer 12 meses de atividade para poder voltar, né? Então, o que o artigo 27A faz? Ele, para dar um tratamento mais justo aqui para esse segurado que perde a qualidade de segurado, ele vai dizer o seguinte: olha, eu vou exigir de você só metade da carência original, tá? Então, aqui a gente vai olhar e vai dizer o seguinte: olha, para o auxílio por incapacidade temporária vai ser 12 meses. 12 não, perdão, gente. 6 meses, né? Metade do tempo para o auxílio por incapacidade temporária e para a aposentadoria por incapacidade permanente, né? Para o salário maternidade serão 5 meses e para o auxílio reclusão serão 12 meses. A gente vai reduzir, então, esse prazo pela metade nessa nova filiação, tá? Só para esses casos em que a pessoa já foi segurada anteriormente, já tinha cumprido a carência originalmente, então aí nessa nova filiação ela só vai precisar cumprir metade do tempo de carência, tá? Bom, gente, para a gente ir caminhando para fechar esse bloco, 6 meses. Vamos responder aí algumas questões que envolvem a matéria, né? Sebrasp, período de carência consiste no número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício previdenciário, havendo, entretanto, benefícios previdenciários cuja concessão independe de carência, né? Bom, número mínimo de contribuições, tá certo. Há benefícios cuja concessão independe de carência, tá certo também, né? Então, nossa resposta é certa, o enunciado está correto, né? E uma segunda questãozinha, com base na Lei 8.213, em regra, qual das alternativas abaixo descreve corretamente as prestações que independem de carência para a concessão, tá? Então vamos lá. Pensão por morte precisa de carência? Não precisa, tá certo. Aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial precisam de carência, são 180 Pensão por morte, salário família, contribuições. Então, nós já eliminamos a letra A. Pensão por morte precisa de carência? Não precisa, então tá certo. Salário família não precisa de carência, a gente viu também. Auxílio acidente não precisa de carência, também tá certo. Então, a gente também a gente caminha aqui para parecer que essa aqui é a nossa resposta. Vamos ver a C. Pensão por morte precisa de carência? Não, tá certo. Aposentadoria por idade precisa de carência? Precisa, 180. Salário maternidade precisa de carência? Depende. Depende do segurado, né? Mas, como aqui a aposentadoria já está incluída aqui, a
a gente também já exclui essa possibilidade. Salário de família precisa de carência? Não, tá certo. Aposentadoria especial precisa, 180 contribuições. Auxílio de reclusão precisa também, 24 contribuições. Então a D a gente também já vai excluir. E letra E, auxílio de reclusão precisa, 24. Auxílio de doença precisa, 12. Pensão por morte precisa, não. Mas como a gente já tem dois benefícios aqui que precisam de carência, a gente também exclui e, por consequência, a nossa resposta é a letra B, tá? Com isso a gente fecha esse bloco e a gente continua depois com salário de contribuição e salário de benefício. Só dando sequência aqui ao nosso módulo de direito previdenciário, vamos falar agora de salário de contribuição e salário de benefício, tá? São dois conceitos muito importantes porque é com base nesses conceitos que a gente vai apurar a renda do benefício previdenciário, tá? Então, começando aqui pelo salário de contribuição, né? O salário de contribuição, ele é a base de cálculo da contribuição dos segurados, tá? O que significa ser a base de cálculo, tá? Quando eu vou apurar ali o valor que o segurado tem que contribuir, né, a lei define o que a gente chama de alíquota. Né? Essa alíquota é um percentual. Então, por exemplo, 11%. Então, a lei vai dizer o seguinte, por exemplo, né? O valor da contribuição será de 11%. O valor da contribuição do segurado X será de 11%. Isso quer dizer que eu vou pegar 11%, que é a alíquota, vou aplicar sobre o salário de contribuição e então eu vou chegar ao valor da contribuição previdenciária, tá? Então, o salário de contribuição é a base de cálculo, é o valor sobre o qual eu aplico a alíquota para encontrar, então, o valor da contribuição previdenciária, tá? A exceção que a gente vai ter aí é do segurado especial, que aí a gente vai ter uma outra forma de cálculo que vai ser essa receita decorrente da comercialização da produção. Mas para os demais segurados, essa base de cálculo é o que a gente chama de salário de contribuição, tá? E a gente também vai usar o salário de contribuição como base de cálculo da contribuição do empregador doméstico, tá? Em regra, a contribuição do empregador, ela tem uma outra base de cálculo. No caso específico do empregador doméstico, tá? O salário de contribuição também será sua base de cálculo, também será a base de cálculo da contribuição desse contribuinte, tá? Tanto que aqui no slide, né, a gente fala que o salário de contribuição será aplicado aos seguintes contribuintes. Que contribuintes? Segurados, com exceção lá do segurado especial, e empregador doméstico, tá? Então, são esses contribuintes que vão recolher suas contribuições sobre o valor do salário de contribuição, né? Então, que contribuintes são esses? Segurado empregado, segurado avulso, segurado contribuinte individual, segurado empregado doméstico, segurado facultativo e empregador doméstico, tá? Esses a gente calcula, então, a contribuição
dessas pessoas com base no salário de contribuição, tá? Bom, vamos lá. Em relação ao segurado, empregado e avulso, né, o salário de contribuição equivale ao valor da remuneração, tá? Então, o que a pessoa ganha a título de remuneração como contraprestação pelo seu trabalho vai ser considerado salário de contribuição, tá? Isso equivale ao salário e às gorjetas, tá? Quando a gente fala em salário, né, por salário a gente pensa em parcelas salariais, tá? Não só o salário estrito, tá? Mas tudo que vai compor a remuneração dessa pessoa, né? Tudo que ela recebe a título remuneratório, tá? Isso vai incluir, por exemplo, também as gorjetas, né? Que aí o pessoal que trabalha geralmente na área de hospitalidade também recebe, né? Então, o que a gente vai entender por salário? Salário fixo, né? Aquele que ganha, por exemplo, em dinheiro, mais as utilidades habituais, como aluguel, transporte, etc., mais parcela variável, né? Então, às vezes a pessoa tem um salário fixo e tem, por exemplo, uma comissão que ela recebe ali, ou às vezes recebe ali um bônus ou alguma coisa assim do tipo. Isso também vai ser considerado aí na apuração do salário de contribuição, tá? Bom, em relação ao empregado e empregador doméstico, né, aí a gente tem um problema